Oi, gente, cenário novo. Acho que é a primeira vez que eu gravo aqui. Esse é o meu espaço de trabalho. Ainda queria deixar muito mais bonito, com quadros e, deixar um cenário lindérrimo aqui pra vocês, mas esse dia ainda vai chegar. E aí, enquanto eu pensava no que eu poderia compartilhar aqui com vocês hoje, eu resolvi ser transparente, como eu sempre sou, principalmente aqui no canal. Eu acho que vocês me conhecem um pouquinho mais do que as pessoas que me seguem nas outras redes, porque eu já contei um pouco do meu testemunho, já contei das minhas fraquezas, dos meus traumas, das dificuldades que eu já passei, de como Deus, sabe, eu acho que eu já me abri muito aqui. E acho que pode ser um vídeo um pouco mais difícil, tanto pra mim como pra quem tá me assistindo, porque eu queria muito falar sobre como a vida ainda continua, ou melhor, como a vida de uma pessoa cristã pode continuar sendo difícil mesmo depois de voltar para Jesus. Uma das crises que eu tive quando eu comecei a criar conteúdo na internet é que as pessoas me viam como uma pessoa muito madura espiritualmente, né? Uma pessoa que, entendeu tudo de Jesus, lê a Bíblia sempre, que sabe muito. Eu comecei a perceber isso porque vira e mexe eu posto um stories falando, gente, hoje foi um dia muito difícil, ou que aconteceu alguma coisa de ruim e tal. E eu recebo mensagens de mulheres falando, cara, como esse seu stories me deu, assim, paz no coração, no sentido de você também tem dias difíceis, mesmo tendo um relacionamento íntimo com Deus. E eu fiquei, cara, será que eu tô transmitindo a ideia de uma mulher muito bem, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, tudo na internet, sendo que esse não é o meu intuito. Eu justamente tinha começado a criar conteúdo na internet porque eu queria que as pessoas vissem a vida real de uma mulher cristã. E essa ideia veio quando eu tava tentando voltar para Jesus, e aí eu procurava perfis de mulheres que eram cristãs para eu me inspirar e tal, mas aquilo me desencorajava mais ainda porque elas eram muito perfeitas, né? Elas eram lindas, não só de coração, porque os conteúdos eram muito bonitos, né? Elas falando da Bíblia e tudo mais, mas assim, até por fora, né? Fisicamente até falando, elas eram muito perfeitas, muito lindas, né? Sempre fazendo vídeos de Get Ready With Me pra igreja, maquiagens perfeitas e um estilo de vida que parecia tão perfeito que eu ficava, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Porque, quando eu tava querendo buscar esperança na minha vida, eu tava no fundo do poço. Então, a vida que essas influenciadoras, gente, que são maravilhosas, eu sigo muitas delas hoje eu sigo, mas pra mim elas não eram esperança pra mim, e sim mais um desencorajamento, infelizmente. E eu lembro de ter começado porque eu queria mostrar o quão ruim eu sou, o quão fraca e problemas eu tenho na minha vida, e mesmo assim eu tô nessa busca pra ter um relacionamento íntimo com Deus, e que se eu consigo, todo mundo consegue também. Mas aí o problema que eu sinto é que fui criando conteúdos pelo meu desejo de mostrar, e eu acho que isso também reflete muito o que as outras influenciadoras se preocupam muito, eu não quero mostrar o lado difícil de ter uma vida cristã, e sim o lado bom. Eu quero mostrar só as coisas boas que Deus tem feito na minha vida, as coisas boas que Deus é capaz, sabe? Quem Deus é. E quando a gente fala de Deus, é maravilhoso. Não tem o que falar de coisa ruim. Então, eu acho que é meio que nesse caminho que a gente é automático. Vai indo pra esse caminho porque a gente quer espalhar o evangelho, a gente quer falar sobre Jesus, e quando fala de Jesus, a gente não quer falar de nada que é ruim, mas eu vi que eu acabei caindo nessa ilusão, e eu fiquei muito triste, porque eu falei, eu amo Jesus, Jesus é perfeito, mas eu não sou perfeita. Sendo assim, eu tenho muitos problemas na minha vida hoje ainda, eu tenho muitas batalhas diárias comigo mesmo, que eu acho injusto não ser transparente com as pessoas que me assistem, com as pessoas que se inspiram, com a minha história, com as coisas que eu compartilho, e até de iludir e passar um falso evangelho, sabe? Uma falsa vida cristã. Isso me veio à cabeça porque hoje justamente estava sendo um dia muito difícil para mim, o mesmo problema, na mesma questão de sempre, que eu tenho vontade de viver a minha vida para Deus, eu tenho vontade de viver para Deus, de criar conteúdos incríveis e assim criativos para glorificar o nome de Deus, porque eu creio que Deus derramou criatividade, Deus me colocou nessa área da arte, da criação, e eu quero depositar tudo isso que Deus derramou na minha vida de volta para Ele, para o reino. De ter trilhões de ideias que para mim é muito incrível, e aí na hora de colocar em ação eu não consigo, porque aí já não acho que é bom o suficiente para, sabe, perder tempo em coisas que eu não vejo certeza de que aquilo realmente vai impactar o mundo de alguma maneira. E aí, consequentemente, me senti atrasada, senti que eu não tô saindo do lugar, senti que, cara, eu só falo e no final não faço nada. E, gente, é a ponto de, às vezes, eu pensar, cara, às vezes era muito mais fácil eu voltar pro CLT, voltar, à rotina que eu tinha antigamente de trabalhar todos os dias,
das 9 às 6, ganhar meu dinheirinho ali todo mês, é isso. Ir pra igreja aos domingos, às vezes fazer uma viagem missionária ali ou aqui, e é isso. A vida que eu tinha antes. E aí eu fico, cara, acho que era mais simples. Até eu lembrar que o motivo principal do porquê eu saí do CLT, de, né, querer empreender, de sair, de fazer as minhas coisas, foi porque justamente eu não tinha propósito. Eu não via propósito nisso. Eu não via propósito em acordar todos os dias, segunda a sexta, trabalhar pra caramba, me estressar pra caramba, sabe? Pra alimentar uma empresa que, sabe, não condiz com os meus valores, não, tipo, não tem nada a ver com a minha vida, com o que eu queria. E eu comecei a ficar em crise na época quando eu era do CLT e eu saí justamente por isso. Então eu sei que muitos dos meus pensamentos que eu tenho todos os dias não vêm de Deus, né? E muita gente já falou isso pra mim. Toda vez que eu desabafo, fala, gente, tá vindo esses pensamentos, o que vocês acham? E todo mundo, sem exceção, fala, isso não vem de Deus e a gente sabe que você também sabe que isso não vem de Deus. E assim, eu sei que não vem de Deus. Eu começo a cavar o meu próprio buraco. E no final eu vejo que eu não tô conseguindo sair desse buraco sozinha. E aí tá, as pessoas vêm e me falam, é hora de você dar o seu passo de fé. E eu entendi que realmente eu precisava dar o meu passo de fé. Já fiz muitos conteúdos falando sobre isso. E eu fiquei muito tempo da minha vida falando, tá, mas pra onde que eu tenho que dar esse passo de fé? Tipo, se eu não faço ideia de nada, eu não vou saber de nada. Tipo, eu vou tentar ser o mais clara possível, mas é porque assim, tá uma confusão por aqui também. Mas é algo que todo mundo fala pra mim e eu sinto que Deus fala isso pra mim também diariamente sobre eu dar o meu passo de fé, porque eu criar conteúdo e ter todo esse alcance, ter vocês me assistindo hoje, é fruto de um passo de fé da minha vida. Contando um pouquinho pra vocês, e eu acho que eu já falei na verdade aqui, mas trazendo de novo, eu era a pessoa mais improvável de aparecer na internet falando. Eu era uma pessoa que não sabia nem gravar um stories falando direito, de tanta vergonha. Eu era muito tímida. Eu sou mega extrovertida com as minhas amigas, pessoas que eu tenho intimidade já, mas quando eu não conheço, eu sou tímida, eu não consigo. Não só isso, eu era a pessoa mais mundana possível. Jamais me imaginaria falando de Jesus na internet, me expondo dessa maneira, expondo a minha vida, o meu passado, todas as coisas ruins da minha vida aqui. E aqui eu estou, sabe? Sendo ouvida por muitas mulheres, é bizarro. Então, assim, eu sei que tudo isso é fruto do meu primeiro passo de fé que eu dei há 1 ano. E Deus continua falando ao meu coração, você só vai dar um passo? Sabe? E eu fico, tá, então eu dei um primeiro passo. Não sabia pra qual direção, eu não sabia como, mas a única coisa que eu sabia e que Deus vinha confirmando isso ao meu coração é, o chão tá feito. Você não precisa saber se é pra direita ou pra esquerda. Só dá o primeiro passo porque o caminho tá feito. Mas assim, é fácil falar. Sendo muito sincera, é fácil falar. Na hora de dar o primeiro passo, você não sabe. E assim, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu espero que não seja só eu que passo por isso ou que já passou por isso. Porque justamente o intuito desse vídeo é, gente, como eu falo em todos os vídeos, a gente tá no mesmo barco e hoje eu sinto que tá uma leve tempestade aí e eu tô precisando da ajuda de vocês. Sim, esse vídeo, na verdade, assim, eu tô desabafando tudo que eu tô passando. Tá difícil. Então, assim, se der pra vocês deixarem uma mensagem de encorajamento aí pra vocês nos comentários ou qualquer coisa, eu acho que vai me ajudar muito. Tem dias que, assim, é muito, muito mais difícil. Só pra também não parecer que... Tá, e aí? Esse vídeo vai chegar onde? Eu não sei. Mas já respondendo, né, a primeira parte do vídeo que eu falei, cara, não quero que as pessoas tenham a ilusão de que vida cristã é mil maravilhas pleno. Porque se um dia isso acontecer, tipo, não vai acontecer. Acho que essa é a resposta. Isso não vai acontecer. Por quê? Eu acredito que eu esteja passando por isso hoje porque Deus está trabalhando na minha vida, no meu coração. E eu tenho certeza que a partir do momento que eu estiver aqui como ser humano, sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter algo que Deus vai querer moldar, me ensinar, me falar. Mas para que Deus possa me falar e para que eu tenha entendimento e clareza do que Ele está tentando me falar, Ele precisa me preparar. Ele precisa preparar o solo. E esse solo sou eu. E eu sei que eu não tô 100% preparada. E isso me frustra um pouco também. Porque eu fico, cara... Até quando? Até quando será que eu não vou estar preparada? Até quando será que Deus vai ter que moldar o meu coração para eu poder ver frutos de novo, sabe? E eu sei que tudo isso também vem do fato de eu ter construído muitos ídolos e pilares mundanos na minha vida
E que Deus está desde o ano passado destruindo tudo isso para reconstruir tudo novo. E que isso exige tempo. Porque eu sei que a última coisa, eu acho, eu espero assim, que a última coisa que Deus tem destruído de ídolo, assim, uma coisa muito, que tava assim, muito firme e fixado na minha vida é o dinheiro. Mas assim, ele já destruiu relacionamentos, ele já destruiu amizade, ele já destruiu crenças, né? Gente, pasmem, eu era a garota da astrologia. Meu Deus. Então, assim, tudo, assim, eu sei o meu signo, que hoje eu já não lembro muito, ainda bem, mas assim, o meu ascendente, a lua, o sol, enfim. Eu era essa pessoa. Gente, eu era essa pessoa que todo final do ano eu procurava um canal no YouTube, eu não vou falar qual que era, que a pessoa meio que falava como que vai ser o próximo ano de cada signo. Eu ficava assistindo isso, e é tipo vídeos de 40 minutos, a pessoa lá explicando, falando. Já fiz mapa astral, já fiz um monte de coisa, e eu assim, eu acreditava fielmente. Então assim, desde isso de tipo, não foi de um dia pro outro. Mesmo voltando pra Deus, eu me via muitas vezes, tô na roda de amigos, de pessoas assim, novas, e aí quando alguém falava, mas qual que é o seu signo? E eu ficava, eu sou isso. E aí eu ficava, mas por quê? E aí me dava um clique de tipo, cara, você ainda tá falando disso. E aí eu parava. Então foi um processo. Isso também foi um processo pra eu realmente excluir isso 100% da minha vida. Saber que isso não é de Deus. Deus teve que destruir os meus vícios, os meus prazeres, até as minhas ambições sobre o meu futuro, os meus sonhos. E um exemplo que eu posso dar pra vocês é a minha ambição com as minhas redes sociais. Já tentei ser criadora de conteúdo, eu já tentei ser UGC, né, ser reconhecida na internet, sendo uma pessoa criativa, e eu nunca saía dos 5.000 seguidores, 200 visualizações, e assim, era muito difícil. Isso que, ao meu ver hoje, os meus conteúdos daquela época, visualmente, assim, era muito melhor do que eu faço hoje. Hoje eu literalmente só ligo a câmera, converso com vocês e posto. Antigamente, gente, eu passava dias produzindo, né, com a minha câmera profissional e tudo mais. Então, assim, eu vejo que é Deus, né, é a mão de Deus nisso tudo. E eu sei que a minha ambição por isso está abaixo de Deus hoje, porque Deus me deu uma audiência tão gigantesca que eu nunca imaginei algum dia conseguir alcançar esse número em 4 meses, 4, 5 meses agora. E isso não me preenche. Se antes a minha meta era, cara, eu quero chegar nos 10.000 seguidores, vai ser top demais, eu vou ser gigante. Eu fico... E o que 10.000 seguidores vai mudar na minha vida, sabe? Se tem um motivo de hoje eu agradecer pelos seguidores, pelos números e tudo mais, é porque eu sei que assim eu vou ter mais alcance ainda de atingir vidas e falar sobre Jesus e espalhar o evangelho e trazer vidas pra ele. Porque se não for isso, gente, é bizarro. Não me traz alegria nenhuma. As pessoas ficam, porque a minha amiga é influenciadora e essa amiga sou eu. E eu fico, gente, nada a ver, parem com isso, porque... eu não vejo valor nisso, sabe? Os meus olhos não brilham mais para essas coisas, mas que há um ano, há pouco tempo atrás, era, tipo, a meta da minha vida. E aí vem a minha questão de novo, de tipo, Deus, você abriu essa porta na minha vida, você enviou muitas vidas, né, pra ter essa relação comigo. Tudo isso tá acontecendo na internet, você permitiu tudo isso. E que mais? E aí vem marcas ali, vem trabalho aqui, vem publi ali pra eu trabalhar e tal. Todo dia eu acordo, Deus, e que mais? E a última vez que eu perguntei pra Deus, Deus, e que mais? Foi hoje. Há 30 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. E eu fico preocupada, me dá uma ansiedade de tipo, eu sei, fui eu que pedi tudo isso, mas não tá me satisfazendo. Eu sei que eu quero viver pra Deus, eu quero entregar tudo de mim pra Deus. Eu sinto que eu tô fazendo isso aos poucos, todos os dias. Mas do outro lado, o meu lado humano fala, como que você vai casar desse jeito? Como que você vai pagar as coisas do seu casamento? Como que você vai ter a sua casa? Como que você vai cuidar dos seus filhos e do seu marido? E assim... Um caminhão de coisas que vem na minha cabeça que eu fico... Eu não sei. Eu tô fazendo os trabalhos que eu tenho que fazer hoje pra pagar as minhas contas de hoje que eu tenho pra pagar, mas eu não sei. Eu não sei mais o que vai ser da minha vida, eu não sei pra onde que Deus quer me levar. Todo dia eu pergunto pra Ele e eu falo, cara, eu quero dar o meu passo de fé, mas eu não faço ideia. E eu lembro que antes de ter começado a gravar conteúdo na internet pra Jesus, eu não fazia ideia também.
Eu não sabia como que Deus queria que eu falasse dele. Eu não fazia ideia que era isso que ele queria pra minha vida. E eu sinto que eu tô num momento da minha vida, tipo, pensa em séries, assim. Tipo, eu dei o start no primeiro episódio e aí eu comecei a criar conteúdo. E aí eu sinto que tá acabando esse primeiro episódio e eu preciso dar start pro segundo episódio agora. E eu tô nessa dúvida agora de novo. E, gente, é mega frustrante. Todos os dias eu tô aqui, ó, na frente do computador. O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei. Eu preciso tomar água porque eu tô tomando Rakutan e aí os meus lábios, tudo seca. Então, rapidinho. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a resposta tá na minha frente, mas eu não tô enxergando. E é um mix. Ao mesmo tempo que eu espero que ninguém passe por isso que eu tô passando, eu espero que alguém esteja também, porque pra me dar um conselho, se todos os dias eu tô na internet compartilhando reflexões, coisas que Deus me ensina, coisas que Deus fala ao meu coração. Gente, hoje eu espero que vocês falem comigo. Vocês me deem conselhos e compartilhem as coisas que Deus já respondeu na vida de vocês, porque... Ai, tá difícil. Tô rindo de nervoso, tá? Pra não chorar aqui, porque... Se eu começar a chorar em todos os vídeos aqui, vai virar chororô e esse não é o intuito. Então, assim, resumindo, vou listar conforme vem na minha cabeça. Primeiro, não se iludam com tudo que vocês veem na internet, principalmente vindo de influenciadores e pessoas cristãs que fazem conteúdos cristãos. Com certeza essas pessoas também têm as suas dificuldades, né, os seus traumas e as suas lutas diárias. Essas pessoas também precisam da ajuda de vocês que assistem essas pessoas. Eu tô falando por mim, mas eu tenho certeza que todo mundo tá nessa mesma posição que eu, de criar conteúdo, de expor a vida, de falar de Jesus na internet, passa por o que eu estou passando. Então, assim, uma mensagem de encorajamento, né? Por favor, podem deixar à vontade. Porque tenham certeza de que Deus usa a vida de vocês também para abençoar a minha vida. Com certeza, gente, com certeza absoluta. Segundo, a vida cristã não é mar de flores e nem pode ser. Resumindo todo esse desabafo gente, eu tô aqui reclamando pra você, desabando, chorando e tudo mais, mas eu sei que tudo isso é por um propósito, é porque eu estou nesse processo de transformação, de moldar o meu coração, de santificação, de entrega, de renúncias e tudo mais. Então saibam que se você também está passando por alguma dificuldade, você não entende por que você passa por tal coisa, por que Deus permite algumas coisas na sua vida, te dou total clareza, certeza absoluta de que é processos. É um processo que você está passando. A terceira coisa é que sim, a gente precisa dar o passo de fé. Falando por mim, eu não consigo dar o meu passo de fé por falta de coragem. Pode ter muitas possibilidades do porquê que você não está conseguindo dar esse passo de fé, mesmo sabendo que esse passo de fé pode te levar a outros lugares que você nunca imaginou, que é o que aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que eu não tô conseguindo dar esse passo de fé por falta de coragem. Eu tô esperando Deus pegar na minha mão e me levar pro próximo passo, pro próximo lugar, mesmo sabendo que Deus não vai fazer isso comigo, mas eu tô aqui reclamando pra vocês, porque eu quero que Deus faça isso, mas eu sei que Ele não vai fazer. Que eu preciso orar mais por mais coragem, mais ousadia, mais fé e obediência. Ai, gente... Isso daqui é muita intimidade já, eu acho. E por fim, eu acho que eu preciso entregar pra Deus os meus pensamentos. Gente, os meus pensamentos são os meus maiores inimigos. É nítido como... Eu não gosto de falar muito isso, mas é nítido como o inimigo usa muito isso contra mim mesma. É bizarro. Tipo, quando eu converso com as pessoas, eu sou a pessoa mais... Assim, gente, por que vocês estão sofrendo por isso? Pelo amor de Deus, cadê a fé de vocês? Mas quando eu tô sozinha no meu quarto, eu me pego muitas vezes pensando, eu sou inútil, eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu tô viajando, eu tô perdendo tempo da minha vida, e assim, aí vai. Vou me consumindo, eu vou cavando meu próprio buraco. E como isso não faz bem pra minha saúde mental, não faz bem pro meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com as pessoas, pra minha vida, e eu preciso urgentemente entregar isso pra Deus, sabe? E acho que é isso. Eu tenho um versículo aqui que Deus falou ao meu coração hoje de manhã, que ao mesmo tempo que eu acho que não é tão direto ao que eu compartilhei aqui com vocês hoje, mas foi uma mensagem de esperança, assim, muito espontâneo, porque eu tô fazendo a leitura bíblica anual, né? Inclusive estou muito atrasada. E aí, assim, foi o próximo versículo que eu teria que ler, e foi esse, gente, deixa eu compartilhar com vocês. Jeremias 15, capítulo 5, versículo 19. Assim diz o Senhor. Tem muitas vezes, assim, rapidinho, tem muitas vezes que eu falo, tá, Deus, fala comigo, por favor. Aí eu leio a Bíblia, tipo, a guerra de não sei aonde, não sei o que lá, e morreu 30 mil pessoas. Aí eu fico, Deus, puxa vida.
Eu acho que eu tô sendo transparente demais aqui, então calma, deixa eu ler. Então, o versículo de hoje, só porque eu reclamei, Deus mandou uma dessa. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Gente, olha isso. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Gente, meu Deus. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Eu retiro o que eu disse, que parece que não faz muito sentido, porque faz totalmente sentido com tudo que eu falei hoje aqui, com todo o meu coração, mas às vezes eu preciso expor isso. E eu tô amando que eu tenho esse espaço para poder expor junto com vocês. Porque quando a gente tira isso do nosso coração, às vezes fica mais claro da onde tá vindo o problema. A gente poder declarar isso para Deus como um pedido de socorro mesmo, Deus fala. E Deus acabou de falar para mim e para você. E é isso, gente. Mais uma semana a gente possa orar pelo nosso futuro, pelo nosso passo de fé, por mais coragem, ousadia e obediência, principalmente. Mais do que coragem e obediência, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham mais uma semana incrível. Espero poder voltar aqui na próxima semana. Que Deus esteja com vocês. Que Deus abençoe demais a semana de vocês. Já deixa o like. Lembra de deixar o comentário pra mim, pra me dar aquela forcinha, um encorajamento. Vamos tá juntas, a gente tá no mesmo bar, como eu sempre digo. E é isso. Muito, muito, muito obrigada, gente. Tchau!